Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Uma boa tarde a todos. Damos início a mais um painel do Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. O nosso painel terá por tema o direito de transição em tempo de crise pandêmica. Seremos blindados com a palestra de 3 ilustres juristas e julgadores, os excelentíssimos ministros Marcelo Ribeiro Dantas, Paulo de Tarso Sanseverino e o juiz de direito Pablo Stolze. Agradecemos a todos a presença neste painel e cumpre-me, por mais que os palestrantes dispensem completamente apresentações, fazer um breve resumo dos seus respectivos currículos. O ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro do Superior Tribunal de Justiça, integrante da 5ª turma e da 3ª seção do tribunal, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Direito pela mesma instituição. O ministro é autor de inúmeros artigos e obras doutrinárias, com um especial destaque a uma obra que, para mim, é uma obra de referência, que é a Reclamação Constitucional do Direito Brasileiro, que é fruto da sua tese de doutorado. O Dr. Pablo Stolze, juiz de Direito da Bahia, também mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aprovado e laureado em primeiro lugar em concursos para as carreiras tanto de professor substituto quanto de titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e também para juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia. Autor e coautor de várias obras jurídicas, incluindo o Manual de Direito Civil e o novo curso de Direito Civil pela editora Saraiva. Também é professor da Universidade Federal da Bahia e da Rede Jurídica Luiz Flávio Gomes. Saudoso professor Luiz Flávio Gomes. É professor de pós-graduação em Direito Civil do LFG, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, do Instituto Brasileiro de Direito Contratual e da Academia Brasileira de Direito Civil. E, por último, e não menos importante, muito ao contrário, o excelentíssimo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, também do Superior Tribunal de Justiça, integrante da 3ª turma e da 2ª seção daquele tribunal. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, bacharel em Direito pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, fez seu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também autor de inúmeros artigos e teses jurídicas, em especial no âmbito do direito civil. O ministro é, por exemplo, autor do livro, da obra O Princípio da Reparação Integral do Dano no Código Civil de 2002 e sua concretização no dano-morte. Portanto, senhores, teremos aqui um painel com magistrados que constroem a nossa jurisprudência e, mais do que isso, com pensadores do direito, que diariamente e diuturnamente em suas obras, em suas decisões, nos ajudam a construir e pensar o direito, especialmente num momento de crise pandêmica que desafia os operadores do direito brasileiro, do direito mundial, em especial aqui do direito brasileiro, a procurar novas formas, novas construções para adaptação aos novos tempos. Eu passo, então, diretamente a palavra, pela ordem, ao ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, para suas considerações. Muito obrigado, ministro. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, em especial ao Dr. Marcos Vinícius Vita, que é o moderador deste painel, deste grupo de debates, nesse monumental primeiro Congresso Digital da OAB sobre repercussões jurídicas e sociais da pandemia. E nesse nosso painel 92, nós vamos tratar do direito de transição em tempos de crise pandêmica.
Eu saúdo também os professores Pablo Stolze e Paulo de Tarso Severino, meu colega lá do Superior Tribunal de Justiça, e quero dizer aos senhores da honra em participar de um painel com os senhores. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores, ao presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, e ao presidente da Escola Superior de Advocacia Nacional, meu querido amigo Rony Prois Duarte, pelo convite e estabelecer uma premissa aqui do que seja direito de transição, que é o tema do nosso painel. Quando se pesquisa na doutrina, quando se lê um pouco a respeito, se vê que há várias, digamos, que há vários sentidos para essa expressão direito de transição. Então, eu aqui pretendo situá-la dentro de um contexto que é justamente esse contexto da pandemia que nós agora vivemos. O direito de transição, portanto, seria aquele que diz respeito às normas utilizadas nessa transição, nessa mudança do que era a situação normal que se tinha antes da pandemia se instalar, o que está funcionando juridicamente durante a pandemia e as normas, principalmente, que vão ser aplicadas no momento em que a pandemia acabar, ou pelo menos arrefecer, e, se puder, voltar ao que alguns chamam de normal e que outros já chamam de novo normal, porque supõem ou preveem ou desconfiam que o normal do futuro talvez não seja o normal com o qual nós todos nos acostumamos. E essas normas, elas são de caráter mais variado possível. Por que isso? Porque o direito, numa situação de crise como essa, de uma pandemia que se instala e que impede a convivência natural, como sempre se fez, com as pessoas atuando presencialmente, estando juntas e praticando os seus atos jurídicos em pessoa, na hora em que se instala uma situação na qual a maioria das pessoas é obrigada a ficar isolada, ou quando juntas, mantendo um distanciamento inteiramente artificial, a vontade da gente apertar as mãos, da gente se abraçar, ela não desaparece por força de nenhum ato jurídico, de nenhuma norma. Mas isso nos é imposto como uma condição de vivência e de convivência e até de sobrevivência, né? Então, é preciso estabelecer regulações, já que essa situação de afastamento pessoal, ela arrebenta com as relações pessoais, com as relações sociais e, por conseguinte, com aquelas relações jurídicas que regiam essas mesmas relações pessoais e sociais. Como fazer, por exemplo, com os contratos na área de direito privado, os contratos cíveis, com os contratos comerciais, como mantê-los se as pessoas não estão indo, por exemplo, se as pessoas não podem ir mais à loja fazer compras, como o dono da loja vai manter aquele contrato que o obrigava junto a seu fornecedor? Como ele vai fazer para continuar pagando os salários do seu empregado, e aí na área de direito laboral, por exemplo, se ele não tem mais a venda, ou pelo menos não a tem nos padrões a que estava acostumado ou que havia previsto. Se ele não faz circular riqueza, ele não arrecada, então ele não tem como pagar ao fisco, ele não tem como cumprir seus compromissos com a Previdência Social. O fisco e a Previdência, por sua vez, estão se endividando para conseguir se manter, mas em algum momento isso terá uma repercussão que poderá interessar ao direito financeiro, ao direito tributário, enfim, todos os ramos jurídicos, eles são afetados.
e são afetados tanto do ponto de vista material, que eu explorei até agora, mas também processual. Por quê? Porque as pessoas não podem mais praticar os atos processuais presencialmente como elas estavam acostumadas, e o direito precisa, nessa transição, se adequar a essa situação. Um exemplo típico de normas de direito de transição são aquelas que concedem o auxílio emergencial de R$ 600, são as que aumentam prazos, são as que permitem a realização de audiências ou sessões de tribunais virtualmente ou por teleconferência, como nós estamos fazendo um congresso aqui por teleconferência. E nós temos, de alguma maneira, nós temos a sorte de estar num país que faz quase 20 anos apostou na ideia de um processo eletrônico, coisa que muitas pessoas diziam que era uma bobagem, que era um gasto extra, que um país como o Brasil não podia se permitir o luxo de investir tanto dinheiro em informática só para se livrar dos autos físicos, que isso era uma invenção dos tribunais. Mas, graças a isso, nós estamos conseguindo manter a justiça em funcionamento, quando muitos outros países, inclusive alguns países chamados desenvolvidos, ou não estão conseguindo manter o seu aparelho judiciário, portanto, a prestação jurisdicional em ordem, ou o estão fazendo a duras penas, com muitas dificuldades, com os processos praticamente se arrastando, quando aqui no Brasil o que se viu nesse ponto, felizmente, foi até um aumento da produção, da entrega da prestação judiciária, embora haja, evidentemente, algumas dificuldades, por exemplo, a área de perícias médicas, para benefícios previdenciários, entre outras, é uma área em que há uma série de complicações. A realização do júri popular também não é fácil. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós já estamos sob a regência de muitas normas jurídicas de transição sem que nós mesmos o percebamos. Só que há situações que estão previstas, há uma das conferências neste mesmo congresso, que é de um grande professor, não da área de direito, mas uma das maiores autoridades em eletrônica, em informática, em computação que existem, não apenas no Brasil, mas no mundo, que é o professor Silvio Meira, de Pernambuco, e o tema dele é algo como há décadas em que não acontece nada, e há alguns dias em que décadas acontecem. Nós estamos vivendo dias em que décadas estão acontecendo, porque em pouco tempo, em poucos meses, nós somos obrigados a um avanço, por exemplo, nessa matéria de ensino à distância, de prestação jurisdicional à distância, até mesmo de saúde à distância, que os mais entusiasmados defensores dessas técnicas só previam um uso tão intensivo delas em, no mínimo, 5 anos. E nós já tivemos de fazer isso em poucos dias, porque não tivemos opção. Era isso ou parar de funcionar. Então, a justiça, o judiciário e o direito, eles precisam se preparar agora para nós tivemos uma decolagem forçada, diferentemente do que ocorre quase sempre quando se fala em forçada, é uma aterrissagem. Para o nosso caso, o que foi uma decolagem forçada, nós tivemos de entrar em voo, porque não podíamos continuar no chão com a pandemia, estamos bem ou mal voando, e adiante nós vamos ter, em algum momento, ou quando a pandemia acabar, ou quando arrefecer, e eu digo isso porque ainda não se sabe como é que ela vai acabar,
se o gráfico de descida vai encostar no eixo do zero ou se nós vamos ficar tendo repetidos soluços, repetidos repiques do vírus. Então, nem isso nós sabemos direito. Nós precisamos nos preparar para essa volta. E, nessa volta, o que é que nos espera? Segundo algumas previsões, nos espera um aumento exponencial no ajuizamento de uma série de ações decorrentes dessas terríveis situações que foram criadas com a pandemia, tanto na área dos contratos, como na área trabalhista, como na área fiscal, como na área previdenciária e como em outras que muitas vezes nós não percebemos. Agora eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, já que os outros dois ilustres colegas são mais da área civil. Eu, como hoje estou em turma criminal no STJ, nós vemos, por exemplo, que em relação aos delitos, aumentaram aqueles, por exemplo, delitos praticados com auxílio da informática, devido a que todos estão fazendo seus negócios por meios vamos dizer, pela utilização dos computadores, as fraudes, os golpes e as invasões estão crescendo nesse período. Em outros casos, se tem uma criminalidade de ocasião, por exemplo, os crimes contra os hipossuficientes, contra crianças, contra adolescentes, contra pessoas com deficiência, contra mulheres, que estão muitas vezes encerradas em suas casas, como no título daquele filme, dormindo com o inimigo, ou vivendo com o inimigo. Então, isso vai, em algum momento, desaguar no judiciário. Mas o que fazer, então? O que se prevê para o cível é uma ampliação, da mesma forma como forçadamente nós corremos com a adoção das audiências à distância, das sessões de julgamento à distância, com o processo eletrônico, etc., se prevê que vão ter de ser ampliadas, vão ter de ser intensificadas as soluções de conflitos pelos meios ditos alternativos, pela arbitragem, pela conciliação, pela mediação, inclusive em áreas onde elas ainda são pouco utilizadas. É nisso aí que a minha preocupação cresce, porque dentro da área penal, embora existam já alguns mecanismos, nós precisaríamos, talvez, de uma intervenção legislativa que o cível dela não necessita obrigatoriamente. Então, eu acho que seria importante que o legislador brasileiro estivesse muito atento a essas situações que nós podemos nos deparar com elas daqui a poucos meses, se houver, de fato, também na esfera criminal, essa sobrecarga que se espera que ocorra na área não criminal, na área civil. Então, eram essas as considerações para me manter estritamente dentro do tempo que me foi confiado, tendo a certeza de que eu não tive condições de aprofundar coisa nenhuma, mas, pelo menos, acho que aqui talvez a nossa missão mais importante seja a de alertar, seja a de levantar tópicos para que os profissionais do direito, os doutrinadores, os operadores jurídicos, de uma maneira geral, possam a eles se lançar mais à frente, com maior profundidade e com maior desenvolvimento. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado e, mais uma vez, agradeço à OAB e à AESA pela honra. Ministro, muitíssimo obrigado. Vossa Excelência traz temas de excelente, de muita reflexão, que demandam muita reflexão e de extrema importância e também, enfim, sobretudo de preocupação, sobretudo por um aumento de litígios que se avizinha, em especial na área penal, já que, uma vez que o mundo hoje é digital, também os delitos migraram para a era digital.
Muito obrigado pela palestra de Vossa Excelência. Eu passo imediatamente a palavra ao Dr. Pablo Stolze para suas considerações. Muito obrigado. Ilustre presidente Marcos Vita, eu queria agradecer o convite, agradecer também à OAB pelo convite que nos foi feito, agradeço de todo o coração. Eu também estendo um cumprimento sincero aos eminentes ministros Paulo de Tarso Sanseverino e ao ministro Marcelo Dantas. Muito importante, ministro, a preleção do senhor, me ajudou muito, inclusive, situando esse momento pandêmico, essa situação toda de transição. O senhor me ajudou a estabelecer a ideia do direito de transição, então agradeço ao senhor pela preleção tão importante, tão crítica, reflexiva. Ministro Sanseverino, registro minha profunda admiração ao senhor, em especial, dentre várias obras, a obra que o senhor escreveu sobre contratos, especialmente contrato de doação, que é uma pesquisa muito especial para mim, fica meu registro aqui. Abraço aos advogados, advogadas, profissionais do direito, estudantes. Meus amigos, nesse tempo que me cabe aqui, o recorte que eu vou fazer no direito de transição é um recorte muito objetivo dentro de uma reflexão nessa chamada janela pandêmica. Veja, nós temos atualmente uma lei, a chamada Lei da Pandemia, a Lei 14.010 de 2020, que instituiu um regime jurídico emergencial e transitório de direito privado. É importante nós pontuarmos, eu queria já fazer essa observação inicial aqui, que essa lei, essa chamada Lei da Pandemia, muitos têm indagado, ministros, o seguinte: professor, é possível aplicar a Lei da Pandemia, por exemplo, no campo do direito público? Dia desse eu me deparei com essa pergunta, que é uma pergunta que dialoga com esse direito de transição, porque, por exemplo, a Lei da Pandemia estabelece paralisação de prazos. Então, a pergunta com que me deparei foi: é possível, por exemplo, invocar-se o artigo 3º da lei, que trata da paralisação de prazo contra a fazenda pública? Eu vou começar com essa breve observação, registrando, claro, respeitando o posicionamento diverso, que, embora o fundamento pandêmico que impactou o direito privado seja o mesmo que impactou o direito público, eu vejo uma certa dificuldade em se aplicar a chamada Lei da Pandemia, Lei 14.010, no campo do direito público, porque a própria lei, no seu artigo 1º, estabelece que ela traz normas que regulam relações de direito privado. Então, essa é uma observação que eu queria já começar a fazer. E com base nesse artigo 1º, já que a ideia do painel, muito bem colocado, é trabalhar um pouco com a ideia do direito de transição, é muito importante aos advogados, advogadas, profissionais que nos escutam aqui, vocês observarem o parágrafo único do artigo 1º. Porque esse parágrafo único, e o que eu vou colocar aqui, não é uma crítica, jamais, aos elaboradores da lei, aliás, juristas de altíssimo quilate. Elaborar uma lei é muito difícil. Os juristas que prepararam o anteprojeto, juristas de altíssimo quilate. É apenas uma reflexão. O parágrafo único do artigo 1º da lei estabelece que, para os fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do decreto número 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia da Covid-19. Então, vejam, o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Pandemia estabelece que o marco inicial da janela pandêmica é o dia 20 de março de 2020. Memorizem esse ponto. Por que eu trago uma reflexão logo nesse ponto, ministro Marcelo Dantas, ministro Sanseverino, doutor Marcos Vita? Porque, embora a lei estabeleça que o marco inicial pandêmico é o dia 20 de março, observem que a pandemia ela nos alcançou antes do dia 20 de março. E observem que o Ministério da Saúde, quando editou a portaria 188 de 2020, declarou a emergência nacional no dia 3 de fevereiro. Por que eu trago essa reflexão? Embora eu reconheça, quero deixar claro o meu ponto de vista, a lei, o legislador, ele fez uma opção. Ele estabeleceu como marco inicial da janela pandêmica o dia 20 de março. Todavia, os efeitos da pandemia já se projetavam em nossa sociedade antes do dia 20 de março. E eu escolhi fazer um recorte muito específico aqui, que é o recorte atinente à prescrição e à decadência. Claro que não teríamos tempo de fazer essa reflexão, ministro Marcelo, ministro Sanseverino,
é um tema da minha altíssima predileção, porque prescrição e decadência é sempre um tema desafiador, no campo penal ou no campo civil, sempre é desafiador. No campo da teoria geral do direito, eu sempre que falo de prescrição e decadência, eu lembro que, especialmente do direito civil, durante muitas décadas, se reverberou a ideia, se replicou a ideia de que a prescrição ela fulmina a ação, de que o direito de ação é atacado pela prescrição, quando, em verdade, em determinado momento do século XX, indo de encontro ao pensamento de grandes juristas, eu posso resgatar Eduardo Spínola, Carpenter, Câmara Leal, Agnello Amorim Filho, professor Marcelo, professor lá da Paraíba, ele publicou um texto convidando todo o país a repensar prescrição e decadência, e hoje, com alegria, quando você abre o Código Civil, o ministro Sanseverino é um profundo conhecedor do direito civil brasileiro, você vê o artigo 189 e você vê claramente, o professor Reale, na obra Comentários ao Anteprojeto, na parte geral, diz: nós deixamos claro que prescreve a pretensão, não é o direito de ação, porque o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional não prescreve nunca. E, claro, não estou falando aqui de accionata, todo raciocínio jurídico parte de uma premissa. A premissa da prescrição no Brasil, no campo do direito civil, é a pretensão. Mas esse não é o meu tema. O fato é que o artigo 3º da lei da pandemia, da lei do RJET, meus amigos advogados e advogadas, traz uma regra de grande importância para cada um de vocês. Em respeito, peço licença aos ministros, peço licença ao presidente moderador dessa mesa, em respeito a muitos alunos que estão assistindo, jovens advogados, enfim, eu vou explicar esse artigo 3º brevemente com um exemplo. Vamos imaginar que Dona Jandira, eu vou pegar um exemplo eu exerço a judicatura no juizado, eu trabalho com a população. Eu vou pegar o exemplo de Dona Jandira, que tem um crédito de grande importância para ela. Ela tem um crédito contra o Dr. Marcos. É só um exemplo, Dr. Marcos, isso. Vou colocá-lo como devedor. O crédito vencido. Ela então, diante daquele crédito tão vital para ela, ela procura um advogado, agora em abril de 2020. O advogado, quando analisa a situação, diz: Dona Jandira, pelo amor de Deus, Dona Jandira, o crédito que a senhora tem contra o devedor Marcos Vita, é só um exemplo claro, já está vencido há muito tempo. E o prazo prescricional que está correndo contra a senhora, porque prazo de prescrição corre contra o credor, nós sabemos disso, está quase no final, Dona Jandira. É importante que a senhora colete alguns documentos, vá até determinado cartório, traga a documentação no meu escritório, para que eu prepare a demanda de cobrança e ajuize contra o devedor, Dr. Marcos Vita. Aí, Dona Jandira, com aquela voz sensível, melodiosa, disse: doutor, eu não tenho como levar o senhor essa documentação agora, por conta da pandemia. Eu tenho idade avançada, eu sou diabética, eu não tenho como sair de casa. O legislador, então, sensível a situações dessa natureza, no artigo 3º da lei da pandemia, estabeleceu a paralisação de prazos de prescrição e de decadência entre a data da publicação da lei, que foi o dia 12 de junho de 2020, até o dia 30 de outubro de 2020. Então, veja o caso de Dona Jandira, você que é advogado, estou dando um exemplo prático para você entender. O prazo de prescrição que corria contra ela, para que ela ajuizasse a pretensão, formulasse a pretensão de cobrança em juízo, está congelado, paralisado, até o dia 30 de outubro de 2020. Porque, de acordo com o artigo 3º da lei da pandemia, prazos de prescrição e de decadência, é a regra trazida aqui, a regra geral, estão impedidos ou suspensos. Senhores advogados, senhoras advogadas, vejam, meus amigos queridos, como essa informação é prática para vocês. É uma informação útil. É uma informação útil que eu estou lhes dando. Os prazos de prescrição de decadência estão, neste momento, paralisados na seguinte janela pandêmica, da data de publicação da lei, 12 de junho, até o dia 30 de outubro de 2020. Professor Pablo, fiquei com a dúvida. Está claro para mim. Dona Jandira, então, está mais tranquila, porque o prazo de prescrição que corria contra ela está paralisado e só volta a correr
depois do dia 30 de outubro. Professor Pablo, por que 30 de outubro? Essa é uma pergunta, ministro Marcelo, ministro Sanseverino, dificílima de responder. Porque quando o PL 1179 tramitou, o legislador, claro, num esforço talvez profético, estabeleceu uma janela pandêmica até o dia 30 de outubro em vários artigos da lei. Só que nós não temos nenhuma segurança que, após o dia 30, a situação já esteja normalizada. Então, esse é o primeiro ponto. A paralisação do prazo de prescrição e decadência está nesta seguinte janela pandêmica. Da data da publicação da lei, 12 de junho, não tem como esquecer, Dia dos Namorados, até o dia 30 de outubro de 2020. Professor Pablo, só uma dúvida. Por que a janela pandêmica da paralisação do prazo de prescrição tem como marco inicial o dia 12 de junho, data de publicação da lei, e não, conforme disse o artigo 1º, parágrafo único, lembra? O dia 20 de março. Essa é uma pergunta que fica no ar. O legislador, no artigo 1º da lei da pandemia, ministro Sanseverino, estabelece como marco inicial da janela pandêmica o dia 20 de março, só que em vários momentos ele não considera o dia 20 de março como marco inicial. Então, doutor Marcos Vita, o advogado tem de compreender que, de acordo com o artigo 3º da lei da pandemia que está em vigor, a paralisação de prazos de prescrição e decadência observa a janela pandêmica da data da publicação da lei, dia 12 de junho, a data em que a lei entrou em vigor, até o dia 30 de outubro de 2020. E vou além. Essa paralisação de prazos de prescrição alcançou prazos de decadência. Alcançou prazos de decadência. Eu não teria espaço para explicar a diferença entre prescrição e decadência, mas vou lhes dar uma informação utilíssima que quase a minha mãe mesmo, minha senhora mãe, tem de aplicar na prática. Porque durante a pandemia, agora, meus pais quase tiveram um problema com um determinado banco no campo do direito do consumidor. Graças a Deus foi resolvido, por isso que eu estou dando um exemplo, tá? Nada foi judicializado. Então, minha mãe disse, meu filho, estou sofrendo com a questão de um banco, envolvendo um banco. Penso que fui lesada. Eu disse, minha mãe, ou como falamos aqui na Bahia, ministro Marcelo, maninha, ligue para a ouvidoria, tente resolver sem brigar à justiça, porque eu acho que a reação de todos nós do judiciário é tentar proteger o judiciário, dizendo, tente evitar a demanda. Minha mãe ligou e resolveu. Mas olha a situação. Se a minha mãe não resolvesse a situação em que ela estava, em tese, suportando um dano decorrente de uma prestação de serviço ao consumidor, todos vocês que me escutam agora sabem que, de acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem 30 ou 90 dias para exercer o direito potestativo de reclamar em juízo. Todos sabem disso. Pois bem, até mesmo estes prazos estão paralisados, o que beneficia o consumidor, claro, porque se o prazo está paralisado, o consumidor que tem o prazo para ingressar em juízo não está perdendo o prazo durante a pandemia. Mas você pergunta, mas professor, por que os prazos atinentes ao direito do consumidor também estariam paralisados? Porque o artigo 3º da lei da pandemia, diante da pandemia da Covid-19, paralisa não só prazos de prescrição, mas também prazos de decadência. E esse prazo, para você exercer em juízo o direito de reclamar por um defeito, por exemplo, um produto de 90 dias ou de 30, está consequentemente também paralisado. Meus pais são idosos. Meus pais, ministro Marcelo, têm comorbidades. Eles não poderiam sair de casa. Se a lei não paralisasse o prazo para eles, caso o dano não houvesse sido, claro, solucionado, eles perderiam o prazo. Então, esse artigo 3º, ele tem uma grande importância também no que diz respeito à paralisação dos prazos de decadência. Veja que essa é uma reflexão de grande importância. Eu encerro aqui, meu relógio começou a falar, eu encerro aqui com uma ponderação final, doutor Marcos, com uma observação, ministro Marcelo, ministro Sanseverino, que me deixou profundamente, nós do Judiciário, tenho certeza que o ministro Sanseverino também, o ministro Marcelo, doutor Marcos vai se identificar com isso. Eu vou narrar um episódio breve para encerrar minha preleção.
no curso de uma fase de execução, num procedimento do juizado, já julgado, havia uma obrigação para um devedor cumprir em prestações no juizado onde eu atuo como magistrado. Ele já havia pago a primeira parcela. Ele havia pago a segunda, ministro Marcelo. Estourou a pandemia. O advogado do devedor, ministro Sanseverino, protocoliza uma petição dirigida ao juiz, dizendo: Excelência, por conta da pandemia, o meu cliente devedor, que é titular, dono de uma academia de ginástica, está desesperado, não está conseguindo trabalhar. Eu queria que o senhor concedesse um prazo a mais para ele pagar a próxima parcela. Doutor Marcos, não precisei fazer isso, porque do outro lado havia um advogado como cada um de vocês que me escuta agora. O advogado do credor se antecipou ao meu despacho, disse: Excelência, compreendo perfeitamente a situação da pandemia e o meu cliente concederá o prazo a ele. Significa isso que há uma luz no fim do túnel, que a boa-fé, mais do que nunca, e o dever de renegociação vai ativar em cada um de nós essa sensação de civilidade e de concórdia. Meu despacho, doutor Marcos, foi chancelando esse prazo a mais e elogiando ambos os advogados. E com esse sentimento, eu agradeço a oportunidade e abraço a cada um dos senhores. Muito obrigado. Doutor Pablo, nós que agradecemos por uma palestra tão profunda, com pouco tempo que tivemos. Vossa Excelência conseguiu abordar, penso, o tema mais grave do direito civil, do direito geral, que é a prescrição e a decadência, e, sobretudo, a boa-fé. A boa-fé, que já era um princípio erigido no Código Civil de 2002, como orientador e norteador de todas as relações, agora, então, ganha especial relevo num período em que ambos os lados, em alguma medida, têm razão. O credor em querer receber aquilo que lhe é devido e o devedor que perdeu sua capacidade econômica. Sem a boa-fé, sem o bom senso e sem o equilíbrio, sobretudo, não se chega a uma solução perfeita, quanto mais o julgador não consegue dar uma solução capaz de equalizar algo tão grave como uma situação em que o devedor quer pagar, mas perdeu completamente sua capacidade financeira. Muito obrigado. Eu passo imediatamente a palavra para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino para sua palestra. Uma boa tarde, ministro. Bom início de noite, na verdade. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, a minha saudação ao nosso presidente da mesa, Dr. Marcos Vinícius, um dos grandes advogados que atuam conosco lá no Superior Tribunal de Justiça. Uma satisfação estar sob a sua presidência neste painel virtual. A minha saudação também ao meu querido colega e amigo de STJ, ministro Marcelo Ribeiro Dantas, parabenizando também pela exposição, e também uma saudação muito especial ao Dr. Pablo Stolz, pela sua didática exposição a respeito da Lei 14.010, os prazos, a prescrição, os prazos em geral, e realmente, parabéns, muito boa a sua exposição. Um dos grandes autores hoje do direito civil brasileiro. Já observaram que aqui nós não estamos nas bodas de Canaã. O melhor vinho já foi servido e eu vou apenas falar no final para fechar este painel. E, a partir, então, da preocupação geral deste monumental Congresso Digital, e aqui aproveito para saudar tanto a OAB como a ESA pelo convite formulado, e que tem exatamente a preocupação com as repercussões jurídicas e sociais da pandemia provocada pela Covid-19, e o nosso painel específico sobre o direito de transição em tempo de crise da pandemia, em face, como sou o último a falar, eu vou pedir licença e vou fazer uma inversão. Em vez de falar do direito de transição, vou falar da transição do direito em tempo de crise de pandemia. Ou seja, a necessidade de preparação por todos os profissionais do direito nesse período de transição para o impacto sobre as profissões jurídicas dessa pandemia. Por que isso? Nas aulas de história, lá no tempo do colégio, a gente estudava os grandes episódios da história. E aí a gente tratava a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, aqui no Brasil, a proclamação da República, Grito do Ipiranga.
E, na verdade, todos esses grandes acontecimentos históricos, como o ministro Marcelo já ressaltou, eles não ocorreram em um dia, mas eles foram um estuário de transformações sociais, econômicas, filosóficas, políticas, que estavam em curso nos anos que antecederam. A pandemia da Covid-19 também é um grande marco histórico, e ela agiliza um momento de aceleração e consolidação de uma revolução em andamento, que é a revolução tecnológica. Por isso, Marcelo foi muito feliz. Ele disse, olha, são décadas que estão acontecendo em poucos meses. E o professor Yuval Harari, na minha opinião, talvez um grande pensador que nós temos no nosso tempo, e tem várias obras, o Sapiens, enfim, e tem uma obra que são as 21 lições para o século XXI. E antes mesmo da pandemia, ele já observava que essa fusão da biotecnologia com a tecnologia da informação está colocando o gênero humano diante das maiores mudanças porque já passou ao longo da história, com destaque exatamente para o impacto da inteligência artificial nos mais diversos setores da sociedade, inclusive no direito. E, recentemente, já após o início da pandemia, o Harari ele comentou: os historiadores do futuro verão a pandemia como um ponto de mutação, um ponto de inflexão do século XXI. E ele faz uma advertência que eu acho extremamente pertinente. A forma como se dará essa inflexão dependerá das nossas decisões. A minha exposição, então, versando sobre a transição do direito em tempo de crise da pandemia, ela vai se desdobrar em duas grandes partes. A primeira parte, a aceleração das transformações tecnológicas ensejadas pela pandemia da Covid-19, e a segunda parte, a nova normalidade jurídica após a pandemia. Então, começo pela primeira parte, a aceleração das transformações tecnológicas. Esta pandemia, ao mesmo tempo em que provocou uma crise sanitária global, uma crise econômica global como poucas vezes na história, né? O economista Krugman, ele disse, olha, uma economia em coma induzida, mas também uma mudança significativa nas nossas relações individuais. Os nossos contatos são feitos por meios eletrônicos, nós temos uma maior solidariedade entre as pessoas, uma maior espiritualidade também, mas também gerou exatamente essa interessante, instigante aceleração da revolução tecnológica. A pandemia é um catalisador das transformações tecnológicas com impacto direto em todos os setores, especialmente no nosso, no direito que nos interessa. Antes da pandemia, com o aprofundamento da revolução tecnológica, provocada especialmente pela inteligência artificial nos últimos anos, já se previa, por exemplo, o declínio de algumas atividades profissionais e a ascensão de outras. O exemplo mais eloquente é a medicina, já se estimando que os diagnósticos e até mesmo boa parte das cirurgias vão passar a ser feitas por robôs, enquanto que a psiquiatria ela está em franca ascensão. E no direito os reflexos não são muito diferentes. Já vínhamos discutindo o impacto da revolução tecnológica em nossas atividades, com a home office, reuniões virtuais, inteligência artificial. Com a quarentena, tudo se materializou da noite para o dia, né? A antecipação de décadas em poucos meses, como disse o ministro Marcelo, seja nos escritórios de advocacia, seja no Poder Judiciário em geral, inclusive no nosso STJ, mesmo para as pessoas que resistiam a essas mudanças, né? Claro, todos nós estamos saudosos da vida antes da pandemia, né? Éramos felizes e não sabíamos, né? Só que o novo normal será muito diferente do antigo normal, do qual estamos saudosos, como também o ministro Marcelo já adiantou. E nós devemos, então, nos preparar para a nova normalidade jurídica. Como será? Não tem bola de cristal, mas já podemos tentar antever. Eu passo, então, à segunda parte da minha exposição.
A nova normalidade jurídica, a aceleração da revolução tecnológica, bastante marcante na nossa vida pessoal nesse período. O e-banking, eu tinha resistência a fazer transações bancárias no celular. O e-commerce, também resistia um pouco, e agora o ensino à distância, o IAD, seja como professores, seja como alunos, as consultas médicas, o entretenimento via rede social, as comunicações pelas redes, tudo isso vai se intensificar ainda mais no mundo jurídico. No nosso caso, a utilização do home office tende a se ampliar cada vez mais, aliás, já está se ampliando. Vários escritórios de advocacia estão adotando agora como uma prática permanente. As reuniões virtuais, elas vão se ampliar. As sessões virtuais que nós estamos utilizando lá no STJ, utilizamos ao longo do primeiro semestre, vão todas elas certamente ser utilizadas cada vez mais. Há pouco tempo atrás, no WhatsApp, a gente recebe muita bobagem, mas eu recebi uma dos Jetsons, não é do tempo de nenhum dos senhores, mas é do meu tempo. E aí, os Jetsons, eles já tinham uma previsão daquilo que iria acontecer no futuro. E é muito legal, muito interessante, que é exatamente tudo isso acontecendo já naquele desenho animado. Com a inteligência artificial, tudo isso vai estar cada vez mais presente. Nós temos hoje uma guerra tecnológica travada entre Estados Unidos e China, e não é apenas por uma questão política, uma questão eleitoral que está se acentuando, mas é em torno da tecnologia 5G. Inteligência artificial e tecnologia 5D hoje têm um papel estratégico fundamental. E aqui eu sugiro a leitura de uma obra extraordinária que eu li há pouco tempo, e tem uma TED na internet muito boa, de ele é chinês e americano ao mesmo tempo, que é o Kai-Fu Lee, e se chama Superpotências da Inteligência Artificial. E esse autor analisa a guerra tecnológica travada entre Estados Unidos, o Silicon Valley, e a China em torno da tecnologia 5D, das tecnologias. E ele chama a atenção exatamente para a formação de uma nova ordem mundial, especialmente a partir do crescimento vertiginoso da inteligência artificial ao longo da última década. Os americanos são grandes criadores, mas quem está implementando todo esse progresso da inteligência artificial são os chineses. E aí, nesse ponto, eu penso que o direito ele vai ter um papel fundamental, exatamente na proteção da privacidade das pessoas. A nova privacidade digital, não vou aprofundar aqui, mas é um dos temas que realmente mais instigantes nesse momento de transição. Mas, de todo modo, esse novo normal vai exigir uma readaptação, até mesmo da nossa linguagem jurídica. Nós devemos tentar utilizar uma forma de comunicação mais direta, mais objetiva, como já vem ocorrendo nos meios virtuais. E isso tanto na linguagem escrita como na linguagem verbal. Então, aquelas longas exposições que nós fazemos, tanto por escrito, como também nas nossas sessões de julgamento, elas vão ter que certamente se modificar para que nós possamos nos comunicar com as pessoas. E nesse momento de mudança, de mutação, nós temos 3 condutas possíveis. A primeira, a negação da mudança, como também se pode negar a própria pandemia, né? Difícil negar com 90 mil mortos, né? Mas tem pessoas que negam. Uma resistência à mudança e uma aceitação da existência de uma mudança em curso. Eu penso que a postura sensata é exatamente esta terceira opção. E devemos aproveitar este momento de transição para planejarmos a nossa adaptação às mudanças em andamento e às decisões a serem tomadas. No meio empresarial, qualquer novo empreendimento tem 3 momentos, 3 grandes momentos. Primeiro, uma nova ideia. Segundo, o planejamento da sua implantação, a coleta de informações. E a terceira, a decisão de implantação.
Eu penso que a nossa postura nesse momento de rápida e profunda transformação é tentar desenvolver novas ideias e planejar, colher informações para preparar as nossas decisões. A revolução tecnológica, ao mesmo tempo que vem provocando profundas mudanças na nossa vida pessoal e profissional, também está criando novas oportunidades. E este é o momento para descortiná-las, e eu falo isso para essas milhares de novos advogados que estão nos assistindo neste momento. Este é um momento de reflexão para se ter novas ideias e planejar a sua implantação. O Rui Castro, ele tem um livro maravilhoso chamado Metrópole à Beira-Mar, em que ele descreve o Rio de Janeiro na década de 20 do século passado. Ele abre o livro relembrando a gripe espanhola, 1918, que foi a última grande pandemia que nós tivemos no Brasil e no mundo. E o ponto positivo que ele lembra é que o pós-pandemia foi extremamente produtivo e criativo, e acompanhou o hedonismo das pessoas que, apesar da morte de parentes e amigos, sobreviveram à gripe espanhola. E basta, para demonstrar essa afirmação, a Semana de Arte Moderna de 1922. Foi um momento de grande criatividade, um marco realmente na história da arte brasileira. Eu penso que o nosso momento pós-pandemia será semelhante, incluindo aí um espaço mais significativo para a nossa criatividade, exatamente em face dessas novas tecnologias. Eu quero respeitar o prazo, mas apenas chamar a atenção para esses aspectos, a importância desse momento para nós prepararmos a transição para o momento seguinte. E aí, encaminhando a minha conclusão, eu relembro a reflexão do Yuval Harari, no sentido de que a forma como se dará a inflexão provocada pela pandemia em nossas vidas dependerá de nossas decisões. E é por isso que devemos aproveitar este momento para entendermos as profundas mudanças pelas quais nós estamos passando para planejarmos o nosso futuro. Eu gosto muito de Fernando Pessoa e encerro com um poema dele. Eu não sei que não sou nada, sei que nunca serei nada e não posso querer nada nessa vida. Entretanto, apesar disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Apesar de, eventualmente, sentirmos neste momento de grave crise sanitária, econômica, política, essa mesma sensação de Fernando Pessoa de que não seria nada, devemos nos utilizar daqueles dons que nunca nos serão tirados. A capacidade de amar, a capacidade de sonhar para construirmos, para sonharmos com um mundo melhor, especialmente na nossa área, na área do direito. Muito obrigado a todos os senhores. Ministro, nós que agradecemos uma palestra tão profunda em que Vossa Excelência conseguiu falar de temas absolutamente atuais e do futuro, como, por exemplo, do Big Data, que demandaria uma palestra específica apenas para isso. Exatamente. E relembrando o historiador Harari, apenas rapidamente, que já estão me pedindo para encerrar, o Harari, nesse mesmo livro, diz que se ele tivesse que dar um conselho ao seu filho, não seria o de ensiná-lo a construir casas, mas sim o de construir tendas que permitissem ele construir e reconstruir em um outro local rapidamente, de forma a se adaptar às mudanças, tendo em vista a velocidade da mudança que a tecnologia está nos impondo. E é muito isso que a gente vem passando no momento, ou seja, uma capacidade de adaptação, de readequação, numa velocidade que certamente não estávamos preparados para isso, mas estamos tendo que atingi-la. E eu deixaria aqui uma reflexão final, pegando um pouquinho de empréstimo às palavras do Dr. Pablo e também do ministro Marcelo Navarro, em um momento em que a boa-fé hoje, Dr. Pablo, é algo absolutamente necessário para a solução de conflitos na pandemia, talvez institutos, como, por exemplo, da mediação, pudessem ser adequados para a tentativa de equalização de questões como a que Vossa Excelência narrou, em que o credor é que teve a boa-fé e também a nobreza de espírito de conceder ao seu devedor
um maior prazo para pagamento. Fica aqui a reflexão, talvez se também não é o tempo de buscarmos os demais métodos adequados de solução de litígio. E agradeço, por final, imensamente a consideração e as palestras de cada um de vossas excelências, que contribuiu muito com o Congresso da OAB, e penso que as reflexões que aqui foram colocadas certamente demandarão mais estudos, mais aprofundamento e, quem sabe, um novo congresso para podermos debater de forma ainda mais vertical tudo o que aqui foi dito. Muito obrigado a todos, uma boa noite e convido ao próximo painel que se iniciará tão logo encerrado o nosso. Muitíssimo obrigado. Um abraço.